Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a satisfação de receber novamente o professor Renan Lotufo, que atendeu gentilmente o nosso convite. E no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouco a respeito de posse e propriedade. Professor Renan, para a gente começar nossa entrevista, eu acho que um ponto que gera uma certa dúvida entre nós estudantes seria uma diferenciação entre o direito à posse e o direito de posse. O senhor poderia tratar um pouco a respeito disso? Posse para mim é um tema muito querido, porque meu primeiro trabalho teórico foi exatamente sobre posse, num livro do Youssef Carrali. E eu trabalhei muito com posse no tribunal. Era uma das razões de eu ter ido para o primeiro alçada. A posse ela tem a característica fundamental de ser a primeira exteriorização da propriedade. E é uma figura extremamente importante no mundo do direito. Ela precede, vamos dizer, a análise da propriedade num certo sentido, e ela tem a diferença de que quem tem a propriedade ou um direito decorrente da propriedade tem direito à posse. Mas quem exerce diretamente esse contato e assume a posse da coisa, tem o direito de defender essa posse. Então aqui eu tenho o direito da posse e o outro pode ter o direito à posse. Vamos exemplificar. Você tem uma coisa que ocorre costumeiramente aqui em São Paulo. Um grupo de pessoas sem teto encontram um prédio, por exemplo, do Hotel São Paulo, na Praça das Bandeiras, desocupado. Invade e ocupa. O que eles passam a fazer? Eles são proprietários? Não. Quem tem direito à posse daquele prédio? Quem é o proprietário daquele prédio? Mas eles que estão lá e permanecem lá, se por acaso conseguirem permanecer por mais de ano e dia, vão ter direito de defesa jurídica da posse. A posse tem, portanto, uma real função social dentro do convívio da sociedade. Quando a gente fala em função social, eu acho interessante que normalmente a gente pensa sempre em função social da propriedade. Mas então o senhor está dizendo que também há uma função social da posse. Exato. A propriedade, evidentemente, todo mundo fala porque passou a ser até ditame constitucional. Mas a função social da posse sempre foi destacada, e é uma obra bem antiga já agora, de um autor espanhol chamado Antônio Hernández Rio, que é exatamente sobre a função social da posse. E se a gente estuda toda a doutrina da posse, vai verificar que ela realmente tem essa função social. Ou seja, de permitir que haja uma defesa da posse sem que haja necessidade de títulos jurídicos. E essa relação é porque ela vai juntar na figura da posse corpos e ânimos. Como o Vinícius falava, eu não existo sem você. Na posse também. Não existe posse se não existir corpos, que é contato físico, e o ânimo, a vontade. Só que agora, na vida moderna, a posse, com a sua função social, tem um outro requisito, que é a atividade. E foi por isso que o professor Reale introduziu no Código Civil a chamada posse-trabalho, porque ela vai se converter em propriedade. Perfeito. Então, professor, não só o proprietário vai exercer a sua propriedade com uma função social. Aquele que possui uma propriedade, ainda que não seja propriedade, ele vai ter que observar também o mesmo princípio. Tem o mesmo princípio. Se ele não der na aplicação, vamos dizer, na destinação daquele bem que ele está ocupando como possuidor, a mesma função social que é o requisito daquele próprio imóvel, da destinação do imóvel, ele já não está dando uma função social à posse. Então ele pode não ter defesa da posse. A defesa da posse é mais ou menos geralmente é para defender-se.
E quem tem direito à posse é porque está sem a mesma e quer exercê-la. Perfeito. Professor, em São Paulo hoje a gente está vivendo um período de uma especulação imobiliária absurda, onde o preço do metro quadrado pode atingir 20, 30 mil reais em determinadas regiões. E cada vez mais a gente vê construção em áreas periféricas, não obstante, em São Paulo a gente, como o senhor mencionou, a gente vê muitos prédios, sejam eles públicos ou particulares, abandonados e onde os sem-teto, que pessoas simples não têm oportunidade e capacidade econômica de pagar o preço, acabam ocupando. O direito, você acredita que ele tenha, trata-se isso de obviamente, de um problema social, mas o direito ele tem ferramentas para tentar corrigir esse problema decorrente do metro quadrado caríssimo em São Paulo? Existiriam vários. Uma das figuras que foi introduzida no Código, alterando a antiga enfiteuse, né, a superfície, o direito de superfície, chega perto dessas possibilidades de solução. Por quê? Porque, na verdade, nos outros países, a enfiteuse, como não era perpétua, resolveu muito bem o problema social. Então, um exemplo. No Japão, o problema rural. E na França pós-guerra, o problema urbano. Por quê? Porque eram lugares onde existiam propriedades, mas não existia capital para fazer o investimento imobiliário. Então, a solução dada foi essa. Se você faz esse contrato, aquele que tem o terreno cede para quem tem o capital edificar. Ele edifica e depois de um certo tempo de explorar aquilo, a propriedade converte integralmente para o proprietário de volta. E no Brasil isso é muito comum. Quem tem o terreno não tem dinheiro para erguer um imóvel. Mas então fica especulando, esperando. E o outro vem para fazer exatamente esse jogo que acaba elevando o custo. Se você tiver essa junção, sem que haja oneração para a venda do imóvel, mas esse imóvel vai se transformar em uma grande conjunto habitacional, um prédio enorme de apartamentos. Foi assim que foi feita a reforma urbana em Paris, no pós-guerra. Construção de vários imóveis, sem que o dono tivesse que empatar capital, porque ele não tinha. Mas quem tinha o capital ajudou a construir e oferiu renda, aluguel durante esse período. Perfeito. Professor, gostaria de agradecer pelo seu retorno no blog, a sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de retornar à sua atividade de blog de direito civil e imobiliário. Obrigado, professor.